Samuel, capítulo de número 9, versículo de número 1, vamos ler até o 7. A bondade de Davi para com o filho de Jonatas. E disse Davi: há ainda alguém que ficasse da casa de Saul, para que ele faça bem por amor de Jonatas? E havia um servo na casa de Saul, cujo nome era Ziba. E o chamaram que viesse a Davi, disse-lhe o rei: és tu Ziba? E ele disse: servo teu. E disse o rei: não há ainda algum da casa de Saul para que use com ele de beneficência de Deus? Então disse Ziba ao rei: ainda há um filho de Maqui, filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. E disse-lhe o rei: onde está? E disse Ziba ao rei: eis que está em casa de Maqui, filho de Amiel, de Lodebar. E vindo Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, a Davi, se prostrou com o rosto por terra e se inclinou e disse Davi: Mefibosete. E ele disse: eis aqui teu servo. Versículo 7. E disse-lhe Davi: não temas, porque de certo usarei contigo de beneficência por amor de Jonatas teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul teu pai, e tu de contínuo comerás pão à minha mesa. Podemos assentar, glorificando e bendizendo ao nome desse Deus. Texto, é necessário nós voltarmos um pouco na história. A Bíblia diz que o povo de Israel, eles observaram as outras nações. O profeta Samuel era o sacerdote, mas também era o juiz da nação de Israel. Naquele tempo em Israel não havia reinado, eram os juízes que resolviam as causas. Eram os juízes que o povo procuravam para... Chega até Samuel e diz que o povo está rejeitando, o povo está rejeitando a mim, querendo um rei humano. A Bíblia diz que Deus permite que Saul, o primeiro rei, seja levantado na nação de Israel. E quando Saul é levantado sobre a nação de Israel, ele estava ali na frente do povo, ele estava ali na batalha, na frente do exército. Só que a Bíblia diz que Saul agora ele começa a desobedecer a voz de Deus. Saul agora começa a desobedecer o mandado de Deus. E aqui é onde o seu reinado vai entrar em desacordo com a palavra de Deus. É aqui a qual o seu reinado ele vai a declínio, porque ele vai desobedecer a voz de Deus. E todos nós sabemos, querido, que Deus ele não se agrada de alguém que desobedece. A Bíblia diz que rapidamente Deus chama Samuel e diz: Samuel, vai até Saul e diz: eu prefiro a obediência do que o sacrifício. Não adianta irmão nós sacrificarmos o nosso passo até da nossa casa até a igreja, se nós não temos obediência para com Deus. O sacrifício ele se torna sacrifício de tolo. É isso que Deus vai dizer para Samuel, dizer a Saul: Saul, não adianta, Deus ele tem cortado o teu reinado. E sem Deus não adianta você querer avançar, porque sem Deus você não vai a lugar nenhum. A Bíblia diz que aqui começa o declínio do rei. Davi já tinha sido ungido a rei, só que até então Davi ainda não assumiu o trono. A Bíblia diz que Saul fica enciumado com a vida de Davi. De Saul, a Bíblia diz que Saul começa a perseguir a Davi. E quando os demônios tomavam de conta da vida de Saul, a Bíblia diz, querido, que Davi era chamado e tocava a harpa. Saul perseguia Davi, mas quando Davi